Oi pessoal, bom dia. Conforme eu havia prometido para vocês, a gente vai seguir aqui nos nossos crimes. A gente já viu nos vídeos o 157, 155 e já vimos ontem também, eu postei para vocês o 168, que é o crime de apropriação, tá? Pretendo em sala de aula estudar o 169, que é a apropriação de coisa vida por erro, de coisa achada e de coisa vida por erro. E aqui no vídeo eu vou fazer para vocês o estelionato compartimentado, porque é um crime muito importante e como hoje muita gente foi lá no congresso e tiveram poucos alunos em sala de aula, eu achei melhor dar esse em vídeo e assim todo mundo tem a possibilidade de estudar o estelionato. O estelionato, o verbo é obter. Eu acho que não custa nada repetir. Se eu puder dar uma dica para vocês em relação aos crimes contra o patrimônio, a dica é: entendam o verbo do tipo penal. Né? Se você sabe o verbo, você já tem meio caminho andado para entender qual seja o crime. No crime de roubo e de furto, o verbo é subtrair. No crime de extorsão, o verbo é constranger. E no crime de estelionato, o verbo é obter. Bom, subtração, já falei para você, significa retirada contra a vontade da vítima. Você retira. Constranger, também já falei para você. Você tem que lembrar lá de constrangimento ilegal. Nesses crimes em que o verbo é constranger, fundamental é uma contrapartida da vítima. Se não existe essa contrapartida da vítima, consequentemente o agente não vai conseguir obter a vantagem indevida. Né? Mesmo que não seja requisito para a consumação a obtenção de vantagem indevida, ela faz parte da elementar do tipo penal. Aqui no estelionato é obter. Tanto na extorsão como no estelionato, a vítima entrega a coisa ao autor do crime. O que ocorre é que na extorsão a vítima entrega fruto de uma coação. Uma coação que pode ter sido exercida através de violência ou grave ameaça. Então eu coajo você a me entregar a senha do seu cartão de crédito. Você me entrega a senha do seu cartão de crédito. Se eu não entregar a senha do cartão de crédito para o coator nunca vai conseguir obter a vantagem econômica indevida. Então, nos crimes em que o verbo é constranger, fundamental é uma contrapartida da vítima. No estelionato, não. Primeiro que no estelionato, eu vou ler depois do caput para vocês, no estelionato não existe a violência ou a grave ameaça. No estelionato, o meio executório é a enganação, é a fraude, é a dissimulação, é o meio ardiloso, é o artifício, é o ardil, ou qualquer outro meio que o próprio silêncio seja um silêncio doloso, no sentido de manter a vítima que já esteja em erro. Então, no estelionato, a vítima é enganada. Ela entrega, sim, a coisa ao autor do crime, mas ela entrega porque ela fora enganada, porque ela fora ludibriada. E esses, então, são os meios executórios do estelionato. Não existindo, portanto, nem violência, nem grave ameaça. Então, são situações distintas do que a extorsão, por exemplo. Né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O artifício é quando eu utilizo algum instrumento, né, algum vestuário, algum objeto que faça com que a vítima seja enganada. Então, por exemplo, eu vou até a sua casa, toco a campainha vestida de roupa de mocinha da NET. Você me vê vestida daquele jeito, com um crachá, né, com algum utensílio que favoreça a sua enganação. Você me deixa entrar. E aí eu falo assim pra você: a gente veio fazer aqui, a gente veio dar um upgrade em todos os sistemas, então eu preciso levar a televisão da senhora embora para fazer essa alteração na televisão da senhora. Você me dá a sua televisão enganada. Né? Então eu utilizei de um artifício, né? A roupa da NET. Isso foi fundamental para você acreditar em mim, meu crachá, eu me apresentei para você me utilizando de um artifício que era o crachá e a roupa, né? Um utensílio que foi fundamental aí. O ardil é o papo mole, é a conversa mole, né? São as palavras que ludibriam, as palavras que enganam. Ou qualquer outro meio fraudulento. O outro meio fraudulento pode ser qualquer coisa, inclusive o silêncio.
Muitas vezes você pode manter alguém em erro simplesmente pelo silêncio. Você percebe que a outra pessoa está errada, você percebe que a outra pessoa está enganada e mesmo assim se silencia. Esse silêncio é doloso e, portanto, isso também é meio executório do estelionato. Tá? Então isso é fundamental, se você entende como que é o esqueleto do crime, depois os subtipos, as observações, os detalhes ficam mais fáceis. Tudo bem? Então o estelionato é a enganação. Bom, qual que é a objetividade jurídica? O crime está lá no rol dos crimes contra o patrimônio, então sempre crime contra o patrimônio. Bom, então nesse estelionato o indivíduo obtém, mas ele obtém um determinado bem que vai trazer vantagem para mim econômica, mas ele obtém de forma enganosa. Como eu já falei para vocês, os meios executórios são 3 que estão previstos na lei. O artifício, né, quando o indivíduo tem algum artefato, né, o famoso bilhete premiado, ele é um artefato, um artifício. O ardil, que é a conversa enganosa, e também qualquer outro meio fraudulento, tá? São essas 3 formas executórias. Que mais? Eu utilizo essas formas executórias com 2 finalidades. Ou eu as utilizo para induzir a vítima em erro, e aí quem toma a iniciativa sou eu, a estelionatária, ou então manter a vítima em erro. A vítima espontaneamente estava em erro, não fui eu que a induzi, mas eu, dolosamente, percebendo esse erro da vítima, a mantenho em erro. Através desses meios, como também através do silêncio, como eu já havia mencionado para vocês. Vamos continuar aqui nos pontos importantes. O que mais? Essa vantagem que eu quero obter também ainda tem que ser uma vantagem ilícita, né, gente? Por quê? Porque se eu eventualmente utilizo desses meios ardilosos para obter uma vantagem que me seja lícita, que me seja devida, a gente pode, por exemplo, capitular como crime de exercício arbitrário das próprias razões, que eu já havia mencionado para vocês, que está lá no artigo 345 do Código Penal, tá? Consumação, vamos seguir nas elementares. Estudando o crime do estelionato, você percebe que é crime material. Cuidado, porque o crime de extorsão é crime formal, né? O constrangimento ilegal é crime material. A extorsão é crime formal e o estelionato é crime material. Então, isso significa que ele vai ser consumado quando eu, estelionatária, efetivamente obtenho uma vantagem econômica indevida em prejuízo alheio. Tá? Então, é preciso que eu obtenha essa vantagem e a vítima tenha sofrido efetivamente um prejuízo, tá? Então, a gente menciona que o estelionato é crime de duplo resultado. Ele exige a obtenção da vantagem econômica indevida por minha parte e também o prejuízo da vítima. Porque pode muitas vezes acontecer da vítima ter um prejuízo, mas o benefício não vir para mim. Né? O benefício nesse meio caminho ser interceptado, ser desviado, e eu efetivamente, estelionatária, não consigo obter o benefício. Nesse caso, vai ser uma situação de crime tentado. Então, é crime de duplo resultado. Tanto a vantagem econômica indevida para mim, estelionatária, como o prejuízo alheio sofrido pela vítima. Tá? O prejuízo econômico sofrido pela vítima. Aqui eu trouxe algumas situações para vocês de tentativa, né? E aí você tem que entender que pressuposto para que haja tentativa é início de ato executório. Sempre, sempre. Às vezes o aluno a essa altura do campeonato esquece, isso é normal, faz parte, mas saiba sempre que não existe tentativa em atos preparatórios. Então você tem que entender o tipo penal para saber quando é a tentativa e quando é meramente ato preparatório que não seja punível, tá? Então, por exemplo, eu emprego a fraude e não consigo enganar a vítima, tá? Tentativa. O que ocorre é que, às vezes, o meio fraudulento que eu empreguei é um meio tão grosseiro, é um meio tão ridiculamente mentiroso, que qualquer pessoa em sã consciência conseguiria perceber que é um meio fraudulento. Nestes casos, quando o meio é absolutamente ineficaz para conseguir enganar a vítima, seria uma situação de atipicidade, crime impossível. Lembra lá do artigo 16?
Agora, se o meio que eu utilizo é um meio relativamente eficaz, ou seja, um meio que, a depender das circunstâncias, pode ser sim que uma vítima seja enganada, já existe a possibilidade da tentativa, tá? Então, depende, precisa ser analisado no caso concreto. Além disso, às vezes o meio realmente é absolutamente ineficaz, mas um infeliz, um coitado, eventualmente foi enganado. Então, é evidente que para aquela pessoa especificamente ele teve validade. Então, nem por isso vai existir o crime impossível, tá? Eu tô dando uma regra geral para vocês. Que mais? Ou então outras situações de tentativa. Eu emprego a fraude tem potencialidade de enganar a vítima é enganada, mas ela acaba não entregando os bens, porque nesse momento uma outra pessoa intervém e fala, olha, você está sendo vítima de um golpe. Tudo bem, tentativa de estelionato, tá? Porque muito embora a vítima tenha sido enganada, eu não obtive a vantagem econômica indevida e nem a vítima chegou a ter prejuízo, nem chegou a ter prejuízo alheio, tá? Prejuízo econômico. Bom, eu falei para vocês a respeito do crime impossível, né? Lembrem-se lá, depende se é absolutamente eficaz ou relativamente eficaz. Se ele é absolutamente eficaz, se é absolutamente ineficaz, crime impossível, ou seja, nunca aquele meio fraudulento que eu estou utilizando vai conseguir enganar alguém. Ou então, se ele é relativamente eficaz, significa que a depender das circunstâncias dá sim. Então, para começo de conversa, a gente já tem uma situação de tentativa, tá? Vou fazer já um próximo vídeo para a gente continuar nas elementares. Beijo, pessoal!